Será que usar as flores da estação é uma vantagem para a decoração do seu casamento? Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas, e hoje vamos falar sobre as vantagens de escolher as flores da estação no quadro O Mundo da Decoração para as Noivas. Bom, vamos começar explicando primeiro o que são flores da estação. E flores da estação são as flores que nascem de forma natural. Então, por exemplo, se você vai para um campo e você vê ao ar livre aquelas flores lindas, são as flores daquela estação. Quando a gente fala de flores que não são da estação, geralmente são as flores que são cultivadas em estufas, né, que elas precisam de um cuidado maior, porque exatamente elas não são daquela estação, elas não floresceriam de forma natural naquela época do ano. Então elas são cultivadas com maior cuidado, precisando de um pouco mais de tecnologia. Não que as flores da estação não utilizem as estufas, elas também podem ser cultivadas, e a maioria mas por uma questão de proteção. E aí a gente tem proteção de pragas, proteção, às vezes, de uma friada, de uma geada, de alguma coisa que pode prejudicar a plantação daquele fornecedor. Mas ela está no momento da estação dela. E as que são fora da estação, elas precisam de todo um preparo para que elas floresçam fora daquela estação. Então, essa é a diferença de quando a gente fala das flores que são da estação com as flores que não são da estação. E sim, a gente tem flores que florescem no verão, na primavera, flores que florescem no inverno, e isso você consegue, uma pesquisa rápida na internet, descobrir quais são as flores da estação, mas ao final desse vídeo eu vou deixar aqui as principais por cada estação. Esclarecido a diferença entre as flores da estação e as flores que não são da estação, inclusive de flores importadas, né? E aqui a gente tem, acho que é um símbolo muito icônico, vamos dizer assim, das rosas colombianas, né? Que elas são importadas da Colômbia, que são aquelas rosas gigantescas, que se ficou muito famosa na época do Dia dos Namorados, por quererem aquelas flores colombianas, aquelas rosas colombianas maravilhosas. Então, essa é a diferença das flores da estação para as flores que não são da estação. E vamos então falar agora quais são as vantagens de você optar e escolher pelas flores da estação na decoração do seu casamento. Então vamos à primeira vantagem de escolher pela escolha das flores da estação, e é o valor delas, o custo delas, né? Esse já é um grande diferencial. Por quê? Porque, como a gente disse no início do vídeo, o investimento que eu coloco para cultivar as flores fora da estação é muito maior do que das que são da estação. Então isso já faz uma diferença no meu orçamento. O segundo ponto, a segunda vantagem, para mim, na minha opinião, é a mais importante, que é a durabilidade dessas flores. Então, quando você escolhe as flores da estação, elas, por estarem no ambiente delas, elas têm uma durabilidade muito maior. E isso, na decoração de um casamento, é muito importante, porque essas flores são flores de corte, elas são colhidas. E o tempo que elas duram fora, né, da raiz delas, é muito menor do que se elas estivessem plantadas, né? Então, o fato disso já mantém como funciona a flor, né? A flor, quando ela tem lá na raiz dela, ela tem a energia dela. Quando você corta aquela flor, ela tem uma energia com ela. E essa energia vai sendo consumida para a flor estar viva. Quando ela está no ambiente fora do normal dela, essa energia é gasta de forma mais rápida. Então, a durabilidade daquela flor é prejudicada, né? Então, quando a gente está com as flores da estação, quando a gente trabalha com as flores de corte, principalmente da estação, elas têm uma durabilidade muito maior, o que permite a gente ter uma construção da arte floral, às vezes, quando necessária, com um tempo de antecedência maior do evento e da festa. E também quando elas estão em condições climáticas, e aí vamos dizer assim, a gente está com as flores
que é da estação da primavera, e a gente está hoje num dia muito calor, e o sol prejudica essas flores, mas essas flores que são da estação, elas vão conseguir se manter por mais tempo, belas, né, mais duráveis, do que uma flor que eu pego que não seja diretamente daquela estação, nesse mesmo cenário. Então, isso é um dos pontos mais importantes. A terceira vantagem, a gente vem falando da sustentabilidade, né, que é a nova ordem da decoração. E exatamente as flores da estação têm essa questão da sustentabilidade, que elas diminuem o impacto no ambiente. Por quê? Porque você está trabalhando com as flores que são dessa estação, né? A gente não está tirando do ambiente dela natural e levando ela para um ambiente de estufa, de cultivo, que não é o natural dela. A gente tem uma questão também de transporte, então a gente tem a parte de pegada de carbono também, que é maior quando a gente utiliza as flores que não são da estação. Então a gente tem um impacto ambiental também muito menor ao escolher as flores da estação. Bom, e é preciso se dizer também da estética natural. Se você pegar uma flor da estação, né? Então vamos uma hortênsia. A hortência não, porque a hortência é difícil. Vamos pegar, uma orquídea. Por mais que a gente tenha orquídeas ao longo dos anos, do ano, a gente tem algumas espécies que elas são mais umas espécies que são mais direcionadas a uma época do ano. E aí a gente pega essa mesma orquídea sendo cultivada de forma natural e uma orquídea que foi de estufa. A vivacidade da flor, a cor da flor é outra, a pigmentação dela, sabe? Então é como se você criasse em cativeiro, né, uma espécie, e a outra espécie você deixa ela ao ar livre, sendo que aquela espécie é daquele momento, né? Então você consegue pegar a orquídea que foi cultivada fora da época dela, comparada com a orquídea que foi cultivada na época dela, a diferença é muito grande, assim, de você ver. Óbvio, você precisa ter um olhar mais estético, mas é muito grande a diferença que você vê de cor, às vezes de textura da própria flor. Então, a estética natural também é uma grande vantagem. E antes de a gente conhecer as flores de cada estação, eu quero saber, para você deixar aqui nos comentários para mim, se você sabia da diferença da escolha das flores da estação para as flores que não são da estação. Então vamos conhecer as flores da estação, começando pela estação de inverno. E aqui eu vou falar das flores que a gente usa para decoração, tá? As flores de corte, e que também a gente pode utilizar em plantados, nas de vaso. Então a gente começa pelas orquídeas, que são flores da estação. Eu tô com uma colinha aqui, tá bom? Para eu não esquecer de nada. Nós temos os cravos, então os cravos também são da estação. As roseiras, né, e as rosas, os vários tipos de rosa que a gente tem. O ciclame, que é uma folhagem muito, muito, como posso dizer, ela é ornamental. A gente tem as begônias, que são vasinhos de plantas lindas, que a gente consegue fazer uma decoração linda também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. A camélia também é uma linda flor que a gente pode fazer. Copo de leite a gente também pode usar, ela é da estação. E a azaleia, que a gente consegue trabalhar também, ela em vaso fica muito bonito na decoração. As de outono, elas são o anúncio do inverno, né? Então a gente consegue ver algumas que são do inverno, mas a gente vê bastante gérbera, a gente consegue ver boca de leão, que ela dá uma estética muito bonita também na decoração. A gente tem os crisântemos, né, que são flores de modelo próximo dos crisântemos e da gérbera. Que mais? Deixa eu ver. A estrelitiza, que embora ela seja de origem tropical, né, ela tenha desse clima, o modelo dela, a estética dela é tropical, ela floresce no inverno. No inverno não, desculpa, no outono. E a gente também tem as tromélias e as dálias. Então, você consegue ver que dália, gérbera, crisântemo, elas têm tudo um formato muito próximo, que é o que dá de flor no outono. E a gente tem a austromélia, que embora a gente veja a época do ano inteira, a austromélia a estação dela original é a de outono. Bom, a primavera a gente tem aquele colorido incrível, então aqui a gente tem junto as hortênsias, que são na primavera,
margaridas, girassóis, os lírios, os jasmins. Então, na primavera, você tem muitas opções de flores. O que acontece é que muitas vezes, por a gente não saber e ver frequentemente outras flores na venda, né, no mercado, ou nos próprios lugares especializados de flores, outras flores, a gente acha que todas as flores que estão lá são as flores da estação. Quando, na verdade, hoje a gente tem tecnologia para criar as outras flores, né? Como eu disse, que são fora da estação, mas que exige um cuidado maior. Então, quando você for no lugar, qual é a forma mais fácil de você saber se aquela flor é da estação ou não? Além de você perguntar, obviamente, para o vendedor, mas é pelo valor, pelo preço. Então, se você vai e tem, por exemplo, um girassol que custa R$ 15 o maço, e você tem uma tulipa que está custando R$ 55 o maço, significa que sim, a tulipa é uma flor nobre, mas ela é nobre por quê? Porque ela tem que vir, os primeiros, né, vieram da Holanda, é uma flor importada, e ela é cultivada aqui, então ela precisa de um cuidado de baixa temperatura para estar aqui. Então, a gente não vê ao ar livre uma tulipa, né? Então, isso é uma dica para você saber se a flor da estação ou não, porque você vai encontrar ela nos mercados, outras flores que não sejam da estação, mas o que vai diferenciar é o valor e o seu olhar, de você olhar e ver, essas flores eu vejo, por exemplo, a gipsofila. A gipsofila, ela é um intervalo de cultivo de uma flor e outra, então ela é tipo uma praguinha, sabe? Que ela dá assim para limpar o solo. E você vê ela em todo lugar. Por isso que ela costuma ser uma flor barata, não tá mais, né? Mas ela não tá mais por quê? Por causa da demanda. Todo mundo quer a flor para decoração, então acaba aumentando o valor dela por causa da demanda e não por ela não ser uma flor da estação. Então a forma mais fácil de você descobrir é pelo preço. As flores do verão, da estação de verão, elas são muito próximas da primavera, né? A gente não tem aqui uma que sobressalte da flor de primavera. O agapanto, por exemplo, e a lavanda são mais do verão, da estação de verão. Mas o que é importante a gente saber? Não ficar preso àquela flor que é daquela estação. Então, por exemplo, hoje a gente consegue, por causa das mudanças climáticas, nem a própria natureza ela está tão regular, né? Então, por exemplo, o agapanto é uma flor da estação, que é aquela florzinha azul. Quando você colocar aqui o agapanto, você vai ver que você já viu ela em vários lugares, porque ela é usada no paisagismo, muito comum, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem tanto a lavanda quanto o agapanto, que é uma florzinha azul ou branca. Ela é usada no paisagismo. E você vê que ela fica o ano inteiro só na folha verde e quando chega no verão ela floresce, né? Essas são a maioria das flores da estação. Elas ficam fechadas na folhagem o ano todo e na estação delas é que elas florescem. Mas a sua decoração ela pode ser solta, ela não precisa ficar presa exatamente só aquelas flores. O que a gente tem como objetivo aqui do vídeo é esclarecer para vocês que as flores da estação, elas têm as vantagens da decoração, de você escolher na sua maioria pelas flores da estação, e obviamente você pode escolher uma flor que não seja da estação, uma flor que seja importada, mas se você fizer a base dela com as flores da estação e ter alguns arranjos de destaque com as flores que não são, você vai conseguir um equilíbrio, tanto de econômico, né, do valor, quanto também na parte de sustentabilidade, enfim, e você consegue uma estética muito bonita da sua decoração. A intenção aqui é só a gente trazer informação para você, para que você esteja apta a decidir e a escolher, sabendo conscientemente o que você vai preferir. E para as noivas que quiserem se aprofundar ainda mais nesse assunto de sustentabilidade na decoração, que a gente vem falando do outro vídeo, e também aqui sobre as vantagens, né, das flores da estação, que faz parte da sustentabilidade, eu escrevi um blog, uma matéria no blog falando sobre a sustentabilidade, suas vantagens, o que tem, como ter, enfim, tudo detalhado. Eu vou deixar também o link do blog aqui na descrição para vocês. E para quem chegou até aqui,
não deixe de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com outras noivas e também tem o sonho de casar no mini wedding.